Fala pessoal, beleza? Bom, vim gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre a Tecnos para vocês, tá? Eu vi um pontinho que pode ser importante para entrarem ou não na Tecnos, ficaria mais uma dica aí para vocês no operacional, para quem gosta de operar com ações. O primeiro ponto que eu queria destacar, já trazendo o motivo desse vídeo, é um ponto de divergência bem grande que deu no indicador de OBV, tá? Se a gente olhar no indicador de OBV aqui, o OBV está num nível, ele chegou a bater um nível muito alto aqui. Esse nível equivale a esse período de tempo onde o preço estava no 1,37. Tá? O preço nesse momento aqui estava no 1,37 e tinha o mesmo nível de OBV do preço nesse candle aqui que estava no 1,12. Tá? Então, como tem essa divergência muito grande e o OBV é um indicador que acumula preço com volume, isso pode indicar um potencial de alta dentro da Tecnos. E esse potencial de alta dentro da Tecnos, para um papel com um custo bem baixo, e tem outros pontos também interessantes para ser analisados, que o fundo da crise da Tecnos estava no 88 centavos, tá? Então a gente está próximo até desse fundo. Recentemente ele estava seguindo essa linha aqui, ele estava respeitando esse fundo de R$1, somente algumas violinadas para baixo, você percebe que só tem alguns pavios que vão para baixo desse R$1, chegou a fechar 1 ou 2 dias só o fechamento abaixo de R$1, então uma resistência interessante que está segurando o papel e consequentemente tem essas resistências e uma divergência bem grande no ABV. O volume, o risco na real acaba sendo muito pequeno se você avaliar um stop abaixo dos 88 centavos, considerando esse volume no ABV, porque como diriam os mais experientes, quem opera o ABV não passa fome, né? Então, se a gente pegar somente o ABV, já seria um baita de um motivo de entrada no papel. Óbvio que eu não posso recomendar nada, mas eu acho esse já um ponto bem interessante. Se a gente olhar para trás e pegar os movimentos antes da crise aqui, a Tecnos teve um momento de lateralização também, tá? Ela não saía desse intervalo aqui de R$2 até 2,30. Ficou nesse intervalo batendo, até com que no momento ele estourou o volume para cima. Esse volume que estourou para cima, a gente poderia fazer uma projeçãozinha de Fibonacci, pegando esse fundo aqui e até esticar no primeiro topo que foi formado depois. Deixa eu aumentar um pouquinho o gráfico aqui para cima. Fez um primeiro topinho aqui, então vamos pegar esse fundo até esse topo e vamos projetar para cima um movimento de saída. É importante destacar que uma entrada anterior aqui na Tecnos seria que rompeu essa lateralização com volume, consequentemente rompeu nossa média de 200. Rompendo os dois movimentos, foi feito um pullback em cima da média de 200, e aí se a gente projetasse uma Fibonacci para cima, a gente vê que ele daria basicamente exatamente no alvo ali, que foi onde deu esse movimento. Uma observação é que nesse dia teve uns volumes absurdos dentro da Tecnos, até seria um tanto estranho a gente manter segurando um papel, quem operou esse movimento, devido a um volume tão alto, né, e a valorização também gigante, né, que se você for olhar uma entrada em cima da média de 200, que é onde foi feito um pullback. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui. Mais 200. Aproxima aqui, fica melhor. Deu um volume 95% em 11 dias. É um ganho gigantesco, né? Mas enfim, o que aconteceu foi que rompeu esse retângulo aqui, consequentemente rompeu também a média de 200 e deu um movimento altista. Após esse movimento veio a crise, logo aqui no fevereiro de 2020 começou o movimento de crise e ela testou o nosso fundo de 88 centavos aí no ponto alto, né, ponto baixo no caso do mercado, no dia 24 de março. Após esse dia 24 de março, ele fez um primeiro topinho aqui, a gente poderia também pegar e projetar esse movimento aqui, pensar num rompimento desse movimento para pensar numa entrada acima do 1,42, com alvo lá no 2,29 do 161.8 ou 1,96 do 100%. Ele quase buscou esse alvo de 100%, não teve força suficiente para romper, tá? Não conseguiu passar disso, e depois veio em queda livre. Só que o detalhe é que quando veio esse movimento em queda livre, deixa eu voltar aqui o OBV,
no que vê esse movimento em queda livre, o ABV estava acompanhando o movimento. Então o ABV estava coerente com o que a gente estava enxergando aqui do mercado. O mercado está caindo e, consequentemente, o ABV também está caindo. Só que se a gente olhar aqui agora, com essa descida forte do mercado e o ABV já indicando uma alta, essa divergência aqui é uma possibilidade, uma oportunidade talvez bem grande de buscar uma entrada no papel. Se eu não tenho ainda um topo, qual que seria a tendência do movimento? Como a gente está numa tendência de queda, então tem um topo, um fundo, um topo e um fundo aqui. Para a gente quebrar esse movimento, eu teria que a técnica subisse desse fundo, que rompesse essas duas máximas, então basicamente passando do 1,22, 1,23. Passando esse movimento do 1,22 e 1,23, ele vai fazer mais um fundo. Esse fundo não pode ultrapassar os 88 centavos, na verdade os 94 centavos que ela fez aqui. Então o fundo, vamos colocar que seja no próprio R$1 de novo. E esse próximo movimento de alta, que seria a próxima onda de Elliott, a onda C, a terceira onda, né? A onda 3. Pegando essa terceira onda de Elliott, a entradinha aqui, se você fosse pensar análise técnica, seria no rompimento desse movimento, então acima do 1,23. Devido ao ABV já ter um movimento de acumulação, no caso para alta, né? Seria o ABV indicando um volume para alta, seria possível ser surfado esse movimento inteiro. Não sabemos como vai se comportar o mercado, não tem como prever, isso são apenas indicadores técnicos, né? Mas, basicamente, após esse movimento aqui, a gente poderia fazer uma projeção de Fibonacci para poder traçar alguns alvos para sair da ação. Sem esse movimento, a gente poderia também fazer uma simulação, uma projeção partindo desse fundo que ele fez aqui, até o próximo topinho que teve aqui, o topo anterior. Seria basicamente o mínimo que eu tenho que romper para continuar esse movimento. Sendo assim, eu teria um alvo de 100% em 1,42, 61,8 de 1,33 e o máximo aqui de 161,8, que seria 1,57. Esse 1,57, bem improvável atingir esse número sem nenhum respiro, mais 1,42 consequentemente com uma média de 200 caindo, provavelmente deve ser um ponto de... fugiu o nome, mas são dois indicadores que travam uma resistência para a gente. Então seria um ponto interessante que, caso você entre no papel, considere realizar no mínimo uma realização parcial nesse 1,42. Beleza? É só uma visão dentro da análise técnica, utilizando alguns indicadores como o ABV para explicar para vocês esse movimento e os alvos traçados baseados em Fibonacci. Também só para complementar, se o movimento for traçado até mais ou menos o 1,23, partindo por Fibonacci, se ele bater até aqui 1,12, que seria uma retraçãozinha curta, pode ser que a tendência esteja muito forte. E é importante para acompanhar esse movimento também, a gente também olhar o indicador de volume. Se esse volume estiver muito alto dentro dos movimentos dos candles de alta e estiver mais fraco nos candles de baixa, indica mais ainda que esse é só um pullback, uma onda 2, para a gente poder fazer a entrada no papel. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado e tiver algumas dicas aí do que vocês precisam, do que vocês querem ver na real, dicas de papéis que querem que eu analise aqui, ou até mesmo alguma sugestão diferente, algum indicador que vocês usam, enfim. Beleza? Valeu!